Olá pessoal, vamos aprender a jogar buraco? Bom, aqui a gente chama de buraco, não sei como é que são os outros lugares, mas tem alguns que chamam de canastra. Existe também a tranca, mas a tranca tem outras regras além daquelas que eu vou ensinar para vocês de buraco. A tranca eu vou ensinar no final dos slides. Vocês precisam de dois, três, duas duplas ou duas duplas de três. Use dois baralhos completos. Distribua 11 cartas para cada participante. Tire o morto, que são dois conjuntos com 11 cartas. O que sobrar é o monte para a compra de cartas. Bom, todo mundo conhece o baralho e ele vai de Ás a Rei. O Ás a gente chama como o número 1 e o Reis é o número 13. A Dama o 12 e o Valete o 11. No buraco ou tranca, nós temos também o As valendo 14. Os naipes todo mundo conhece, que é ouros, espada, copas e paus. O que você precisa fazer? Você recebeu as 11 cartas, você deve arrumá-las em sequência, ordem crescente, mesmo naipe, ou por lavadeiras, mesmo número, naipes diferentes. Suas cartas não devem ser vistas por ninguém. Vamos explicar algumas palavras que aparecem para a gente ficar mais fácil de entender o buraco daqui para frente. Bom, monte são as cartas que sobraram, vocês já viram. Lixo é uma carta aberta, ou seja, para todos verem, que se descarta após finalizar a sua jogada, sempre na mesa. Morto, 11 cartas para se usar quando se terminam as cartas iniciais. Sequências são cartas com numeração crescente: 2, 3, 4, 5, valete, dama, reis, dama, reis e ás, 8, 9, 10. Lavadeiras são cartas com mesma numeração e naipes diferentes. Ou seja, 5, 5, 5, ás, ás, ás. Olhando aqui à sua direita, vocês vão entender mais facilmente. As lavadeiras estão ali, que são 5 e ás, e as sequências são as cartas em numeração: 8, 9, 10, valete, que seria 11, dama, 12, reis, 13. Olha o ás aí no caso do 14. E olha embaixo que o ás está como número 1. Bom, existe também a canastra, que é um conjunto de 7 cartas em sequência ou lavadeira. Se você olhar à sua direita, vocês vão ver que estão aí as canastras. Ela pode ser real, sem coringa, ou suja, com coringa ou coringão. O que é o coringa? É uma carta com numeração 2. O que é o coringão? É um joker. Essas cartas, coringa ou coringão, substituem qualquer outra carta do baralho. Às vezes você precisa fazer uma sequência e você não tem uma carta. Um dos seus oponentes, né, não está soltando essa carta para o lixo para você pegar. Então você substitui com um 2 ou com joker. Bom, jogada é o jogador comprando do monte uma carta ou do lixo, comprando todas as cartas que tem, montando seus jogos em suas mãos, ou seja, nas suas cartas de mão, e podendo baixar ou não esses jogos, como sequência ou lavadeiras, que no mínimo deve ser 3. Depois pode ser uma carta sequencial a outra, mas as primeiras 3 é obrigatório. Finalizando com o descarte de uma carta aberta para o lixo. Rodada, quando todos os participantes jogarem uma vez cada. Batida, final do jogo, acontece quando terminar com suas cartas da mão e já tenha pego, você ou seu parceiro, o morto. Partida é o jogo que começa e termina após a batida. Cartas da mão são as cartas ocultas que você vai arranjando, sequências ou lavadeiras que estão em suas mãos. Cartas baixadas são as cartas sequenciais ou lavadeiras
que são postas à sua frente na mesa para que todos vejam e que serão válidas para a pontuação final. Veja aí em cima, vocês veem as cartas baixadas. Regras do buraco que devem ser combinadas antes do jogo, para evitar confusão. Quem que inicia? A batida tem que ser com canastra real ou suja ou não? Somente bater ao comprar do monte ou pode bater com um lixo? As cartas devem ser sempre feitas por um jogador diferente e por um outro as cartas do morto. Não deve ser feito lavadeiras de 6, de 7 e de 8, porque isso daí atrapalha para se fazer qualquer canastra. Combina-se a pontuação. 1.500 é uma boa pontuação. Jogador que fizer jogos errados, por exemplo, faltando carta, descontar 50 pontos no final. Então vamos lá. Qual é o objetivo do jogo? Fazer maior pontuação com canastras reais ou sujas e os conjuntos de cartas baixadas. As regras. No início, o jogador que iniciar pela primeira vez terá direito a comprar 2 cartas do monte. Ele compra a primeira, vê se interessa, se não, descarta para o lixo. Compra a segunda, vê se interessa, se não, descarta também. O que é compra de cartas? Nada mais é que você comprar uma carta do monte ou uma carta ou as cartas do lixo, caso interessar. O jogador só pode comprar ou do monte ou do lixo, nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Então você pode comprar uma vez do monte numa rodada e após essa rodada você compra do lixo numa outra rodada. Isso se interessar aquelas cartas que estão no lixo. Após a compra das cartas, você deve descartar uma carta para o lixo. Lembre-se, quando você compra uma carta do monte, você melhora as suas cartas que estão em sua mão, fazendo as sequências ou lavadeiras. Sua jogada finaliza-se descartando para o lixo. Pode ser qualquer carta que você tem, incluindo as que comprou do lixo ou do monte. Segue-se a jogada para o próximo oponente, que deve estar à sua direita, à sua esquerda, no sentido horário. Bom, para se ter direito às cartas do morto, você tem que comprar uma carta do monte ou do lixo, ou as do lixo que tiver. Junte todas elas, faça suas jogadas, suas lavadeiras, suas sequências, e só quando você não tiver nenhuma carta, ou se tenha sobrado uma carta e essa vai ser jogada para o lixo, aí você joga essa carta e compra um dos montes do morto, que são 11 cartas. Mas tem um jeito também de fazer, que é diretamente, ou seja, você comprou do lixo ou comprou do monte, você montou as sequências ou suas lavadeiras, baixou todas essas cartas e não sobrou nenhuma carta. Daí você vai lá e compra o morto e depois você arruma as suas cartas do morto, prepara suas sequências de lavadeiras, arruma cartas que servem para aquelas que já estavam baixadas e daí então você pega e descarta uma para o lixo. Pode ser que você consiga até baixar todas as cartas de sequência lavadeiras que você faz a batida final. Cartas para pontuação. Para valer o ponto, as cartas devem ser baixadas. Veja aí, ao lado aqui. Finalizar o jogo ou a batida. Terminar as cartas após ter comprado o morto, baixando as que estão em sua mão ou do parceiro. Lembrete, quando você tiver 1000 pontos, o jogador ou as duplas devem só conseguir baixar as cartas quando possuem mais de 75 pontos em suas mãos. Por isso vocês têm que saber contar os pontos das cartas. Vamos lá para saber como é que conta os pontos. Olha, você tem que saber que cartas maiores ou igual a 8 valem 10, menores são de 7 para baixo valem 5, o As vale 15, o 2 vale 10, o Joker vale 20, canastra limpa
vale 10 se não tiver coringa, exceção quando o 2 do mesmo naipe voltar à sua posição inicial de 2, suja, vale 100 se tiver um coringa ou joker no meio das cartas, canastra de ás a rei vale 500, canastra de ás a ás vale 1000. Bom, com isso, você sabendo a pontuação, você conta as cartas que foram baixadas na mesa, né? Suas cartas ou do seu parceiro, soma elas, conta as cartas que não foram baixadas, que estavam em sua mão. E se você não tem apego ou o seu parceiro morto, então você tem que descontar 100 pontos. Então a pontuação final é a diferença entre as cartas baixadas menos as cartas que não foram baixadas, menos o morto e menos os erros. Ou seja, as cartas baixadas são os positivos, não baixadas, morto e erros são negativos. Para fazermos o jogo da tranca, basta você saber todas essas regras do buraco, mais uma regra que é, na tranca só pode ser usada a primeira carta do lixo, quando fazer um conjunto mínimo de 3 cartas em sequências ou lavadeiras, com suas cartas na mão, e baixar como suas. Não usar as cartas debaixo da primeira para conseguir fazer esta sequência. Use-a somente depois de baixar a primeira carta. Cada jogador, ao descartar o lixo, deve colocar sobre a carta que já está na mesa. Veja aqui ao lado. Na tranca, os 3 pretos de paus ou de espada só valem para descarte. São chamados tranca porque, quando descartados, não deixam o jogador seguinte, o seu adversário, comprar o lixo. Ele só pode comprar do monte. Algumas regras para se combinar antes do jogo de tranca. Caso algum jogador compre o lixo com os 3 pretos em cima, deve-se voltar a jogada e também descontar 50 pontos. Bom, glossário, né? Tranca é jogar um dos 3 pretos no lixo, impedindo que o jogador seguinte compre o lixo na rodada, forçando a jogar somente com as cartas do monte. Contagem dos pontos após a batida em tranca. É a mesma dos buracos, ou canastra, né? Mas quem estiver com um dos 3 pretos após a batida na mão, descontar 100 pontos. Se um 3 vermelho de copas ou de ouros for baixado numa sequência ou numa das suas jogadas, mas vocês não conseguiram completar a canastra, descontar 100 pontos para quem não bateu. O 3 vermelho baixado e que conseguiu fazer canastra soma 100 pontos. Lembrete, deve ser contada ainda a pontuação da canastra e das cartas da canastra. Veja, o 3 vermelho só deve ser descontado 100 pontos para quem não bateu. Aquele dupla ou aqueles que fizeram, que bateram, não tem problema se tinha o 3 vermelho. Algumas estratégias do buraco que eu uso e que é conveniente. Use instinto e lógica. Lógica é a sequência de fatos. Use memorização. Observe os oponentes. Baixe as cartas se você estiver sozinho, somente perto de batidas para pegar o morto ou de batida final. Porque senão o pessoal fica sabendo quanto você tem, quais são as cartas e evita de mandar as suas cartas. Se for em dupla, aí você baixa rápido e ajuda o seu parceiro. Descarte das cartas. Evite descartar cartas de alto valor, acima de 7, pois valem 10 pontos para quem pegar. Ou o Ás que vale 15. Mude seu jogo quando as cartas não estão vindo para completar seu conjunto. Evite ficar com poucas cartas, menos de 3, pois você acabará sendo forçado a dar cartas boas a seu adversário. O 3 preto que faz a tranca deve ser jogado no lixo. Quando? Principalmente para evitar que seu adversário compre cartas para fazer canastra. Quando você quer que seu parceiro compre o lixo, pois este contém alguma carta necessária para fazer uma canastra ou uma boa sequência ou lavadeira. Ou então, para não ficar na sua mão e conseguir fazer com
pague no final do jogo, se você não conseguiu fazer os descartes finais, com 100 pontos a menos. Bom, sorte surge em cada um, mas como disse o Milton Neves, sorte é um conjunto de competência, que é estudo e treinamento com oportunidade. E não custa chamar, ou seja, pensar as cartas que você precisa para completar seu jogo. Bom jogo, até mais. E caso queira mais alguma coisa, visite os sites do Buraco, da Copag e Técnicas de Memorização ou Palácio da Memória. Obrigado.